Olá pessoal, meu nome é Marcelo Castelli, eu sou o CEO da Votorantim Cimentos e a minha trajetória profissional se confunde com a minha trajetória, meu crescimento também pessoal. Eu sempre joguei basquete, fazendo o que eu gosto desde o início, e isso me permitiu ganhar bolsa de estudos e concluir a minha engenharia. Então eu sou engenheiro, depois evidentemente fazendo cursos de especialização no começo da carreira, que o desenvolvimento sempre é técnico, passando por MBAs e depois mais avante por cursos internacionais, especialização de alta gestão. Estou com 32 anos de carreira, 30 anos sempre no mesmo setor de papel e celulose e há um ano nesse novo desafio na Votorantim Cimentos. O meu papel aqui na Votorantim Cimentos, eu tenho o chapéu de CEO global. A Votorantim Cimentos está em 11 países, em 3 dos 5 continentes, e nós somos o primeiro player aqui no Brasil e o 6º mundial, sempre, como todos os negócios, tirando o que nós chamamos da escala chinesa, né? Eu tenho também, acumulo papel, sendo CEO global e estando aqui no Brasil, de CEO Brasil também. Então, esse é um grande desafio porque o nosso negócio de cimentos ou materiais de construção, nessa cadeia de construção que é longa, ele requer a produção, a distribuição e o servir os mercados locais. Então nós somos super capilarizados. Qual o desafio de manter qualidade? Como é que a gente mantém a entrega de serviço e o atendimento aos clientes? Com muitos processos, muitos controles, com muita leitura de mercado e principalmente com a barriga no balcão, que é o que a gente chama. A gente tem que estar perto da ponta do varejo e dos nossos clientes para entender a pulsação do mercado. As demandas que a gente entende de fora a gente traz para dentro e hoje a Votorantim Cimentos quer produzir o que se vende e não vender o que se produz. Olha, para a gente rodar hoje qualquer empresa, e a Votorantim Cimentos é um exemplo disso, nesse mundo complexo, o mundo externo é complexo, ambiente de negócio, ambiente de relacionamento social, questão geopolítica, tudo isso leva a gente a tentar entender o cenário. Nós temos que pensar de forma complexa, mas o grande segredo para que a gente possa alinhar toda a organização é definir as prioridades e atuar de forma simples. Então, simplificar as coisas e as decisões, né? Depois dessa análise complexa e sistêmica que precisa ser feita, eu acho que é a grande sacada. Então a gente tenta fazer cada vez mais isso. O Leonardo da Vinci tem uma frase que eu acho fantástica, que eu uso para a minha vida, não quer dizer que eu faça bem, eu uso para a minha carreira também, que a simplicidade é a suprema genialidade. Fortalecer os negócios e a questão de sustentabilidade, já se foi o tempo, como vocês sabem, que ao desenvolver o negócio você não teria a necessidade de ser sustentável. As coisas estão super interligadas. Hoje, uma empresa perene, a Votorantim Cimentos tem pertencente ao grupo Votorantim que fez 100 anos, nós estamos com 80 e poucos anos, então você só consegue ter uma marca forte, uma marca perene, se você endereçar os dilemas da sociedade moderna. Então, ou seja, nós temos que, além de produzir abrigo, infraestrutura, casas e dar conforto, para todo mundo, a gente precisa endereçar soluções socioambientais. A sustentabilidade, ela tem vários aspectos, na nossa opinião, e principalmente uma empresa aqui no Brasil, em vários países emergentes, a questão social e cultural faz parte do arranjo do ecossistema da sustentabilidade. Então, é inequívoco a gente trabalhar pensando, desde que a gente toma uma decisão do dia a dia, no planejamento estratégico, em como sermos sustentáveis para perenizar o negócio. Olha, eu tive o prazer de participar da criação e da fusão do que se tornou a Fibria, que foi a fusão entre a Aracruz e a antiga Votorantim Celulose e Papel, e que na realidade criou uma empresa melhor, quer dizer, tentando de fato o que a gente sempre vê nos livros de somar as competências, né? Esse é um aprendizado único na vida de qualquer pessoa e qualquer profissional, é um desafio muito grande e relembrando, a 2008, 2009, nós tivemos essa criação dessa empresa em meio a uma ruptura de mercado. Então era uma tempestade perfeita, crise financeira, endividamento alto e você tendo que fazer a junção de duas culturas vencedoras, duas culturas importantes, né, que eram competidoras. Então, como fazer isso? Não há uma receita de bolo, mas na realidade você tem que primeiro entender os fundamentos do negócio, entender as características da companhia, trabalhar na cultura organizacional e resiliência, trabalhar com isso. São esses atributos que na realidade fazem parte da nossa formação e aprendizado e eu trago isso para a Votorantim Cimentos.
seja, como eu disse, 30 anos em um setor com diferentes atividades, aprendi todos fazendo, executando todos os meandros, desde projeto até vendas, planejamento estratégico, suprimentos, logística, enfim, operações, manutenção, e a gente traz isso para a Votorantim Cimentos. A Votorantim Cimentos é uma empresa tão complexa e que, na realidade, precisa trabalhar na sua cultura, porque nós somos 11 países com diferenças culturais. Então, é quase que todo dia fazer uma fusão, seja ela de geração, seja ela de cultura, seja ela de perspectiva. Então, os aprendizados que eu tive com a Fibria, para mim, foram para a vida. Esse é um grande desafio, quer dizer, como é que a gente faz um alinhamento e a gestão de grandes projetos, principalmente aqueles que são cross-company, ou seja, envolvem muitas áreas dentro da empresa e com um único objetivo. Normalmente o que a gente faz a gente se preocupa, evidentemente, isso é importante também, em planejar e entender os riscos associados ao negócio, ao projeto em si, ao mercado, à tecnologia, à questão financeira. Cada projeto tem a sua especificidade. Agora, o que me chama a atenção, que eu acho que é uma coisa padrão em todas as abordagens de sucesso, é a gente entender que para a execução, um ponto importante é o alinhamento de todas as partes. Quais são as áreas que você de fato precisa entender que existem tensões? Aonde você busca accountability? O que você tem que fazer? Então, gerir um grande projeto, ele está muito longe de ser somente uma abordagem técnica. Sem pessoas, sem esse engajamento, sem você criar um propósito único e um significado único para todo o time, cada um com a sua responsabilidade, é um dos pontos de maior falha de projetos. Então, se falha mais na execução, porque se esquece do fator humano. Uma empresa que é B2C, uma empresa que é B2B, ela é essencialmente, em primeiro plano, e sempre P2P, people to people. Exatamente nesta intenção de alinhar todos em prol de um mesmo objetivo, entendendo a característica e a contribuição de cada área, a comunicação, ela também deve fazer parte de um planejamento, aliás, de um planejar muito, né? Nós temos que planejar muito as coisas e levar esses aspectos mais de soft skills em consideração. Então, comunicação é fundamental. Hoje a gente vive numa rede, numa democratização de canais, de meios de comunicação. E o primeiro ponto que a gente aprende é o seguinte: se você não comunica e não ocupa um espaço, né, o espaço será ocupado de alguma forma. Então, o projeto tem que ter os seus targets, o seu início, meio, fim, os seus objetivos, ele tem que ser comunicado. Como manter vivo isso? Isso aqui é fundamental hoje, onde a gente tenha um plano de comunicação, que a comunicação externa e interna são as mesmas, são vasos comunicantes. E o que eu mais gosto, além da gente falar, é você trazer pessoas que estão envolvidas e liderando em diversas áreas dos projetos, porque aí a palavra, a colocação tem muito mais legitimidade. Então, comunicação é essencial. Todos os negócios que nós temos, independentemente do setor, ele está sendo, na realidade, desafiado, todas as empresas, a nós criarmos uma cultura de ambidestria. Uma empresa, uma cultura ambidestra, ela é aquela que com uma mão ela faz toda a gestão da rotina, dos controles, garante processos, garante qualidade e com a outra mão ela inova. Mas para inovar também você precisa de processos e de abordagem e, mais uma vez, de planejar muito. Evidentemente, se planeja uma coisa em determinadas áreas de uma empresa nessa ambidestria, controles rigorosos de disciplina para compliance ambiental, compliance de segurança, preservação da vida, a qualidade do produto. Eu não entraria num avião se eu não soubesse que tem um rigoroso trabalho e método de manutenção e de checklist. Você entraria? Eu não. Só que, na realidade, isso não faz do voo, nessa metáfora, um voo totalmente perfeito. Daí você tem todo a parte mais de relacionamento, essa questão toda. Então, assim, não há como a gente trabalhar isolando essa
habilidade de executar com exímia execução aquilo que é importante e, ao mesmo tempo, produzir elementos e evoluções de inovação. Olha, a Votorantim Cimentos faz parte, como Grupo Votorantim, da construção do Brasil, né? O produto que nós fazemos, cimento, concreto, argamassas e por aí afora, ele está intrinsecamente ligado com a vida das pessoas. Então, é muito importante para nós entender que os nossos produtos, ele tem uma materialização, ele acaba mexendo com acesso, conectividade, viabilidade, proteção. A gente gosta de dizer aqui que na Votorantim Cimentos a gente faz os nossos produtos não para somente apoiar a redução de déficit das casas populares. A gente não pensa em casa. Quando a gente faz o nosso produto, a gente pensa em lar. Deu para entender? Casa é uma coisa física, é uma coisa bem feita. Agora, lar é tudo que vai dentro, que tem conteúdo e significado. Então, aqui a gente trabalha exatamente com o rigor da qualidade e a aplicação. Por isso que a Votorantim Cimentos buscou, até mesmo em cimentos, descomoditizar um pouco e diferenciar cimentos e argamassas e vários produtos para cada aplicação, para garantir essa solução integral. Toda empresa, independente do seu segmento, ela é uma empresa, na minha visão, P2P, people to people. Então, pessoas são, de fato, um grande diferencial competitivo, mas isso é moldado e sedimentado, né, numa cultura organizacional. Então, como a gente faz para lidar com essa questão de transição de gerações, mudança geracional, de diversidade e inclusão, de lidar com diferentes histórias e pontos de vista? Isso é essencial para cada sucesso de negócio, mais e mais. Então, o que a gente gosta de fazer aqui na Votorantim Cimentos é dar espaço para esse pessoal, dar acolhimento e tentar calibrar a convivência, né? Não tem mais aquela ideia de quem tem o conhecimento e é uma pessoa mais sênior na organização não deveria compartilhar conhecimento com quem está chegando. Agora, quem está chegando tem a sua responsabilidade. Nós passamos por um momento onde os novos entrantes, eles não começavam a trabalhar, eles estreavam. E chegavam no mercado de trabalho e assim, onde é que está a minha mesa, onde é que está a minha sala e em quem eu vou mandar? E isso assustou. Então, ou seja, não é só a geração que já está que tem um papel importante nesse equacionamento. Cada peça, cada ator, cada geração tem que buscar o seu entendimento. E o que a gente faz hoje com tecnologia, nós usamos aqui um sistema que nos permite digitalmente nos conectar com grupos, etc. E isso dá para a gente um nível de democratização, de democracia para as pessoas falarem, as pessoas dizerem o que estão fazendo. Criamos grupos, criamos esses elementos de troca. Tecnologia hoje está presente em tudo. Se a gente usar bem a tecnologia, ela está a nosso favor. Se a gente usar a tecnologia e esquecer da essência, a gente vai falhar, a gente vai patinar. Eu estou aqui nesse vídeo com vocês com base em tecnologia. Estou tentando passar para vocês um pouco do que eu aprendi. É uma questão é um prazer estar aqui. Mas pensa só, tem o eterno e tem o moderno. O que você espera através desse vídeo de tecnologia que viabiliza isso? Que esteja alguém aqui do lado falando alguma coisa que faça sentido. O que é eterno são as relações. Nunca esqueçam das relações, mesmo que ela seja através da tecnologia. Tecnologia sem relacionamento, tecnologia sem significado, sem emoção, é fria e não vai a lugar nenhum. Olha, para trabalhar hoje na área de gestão, um profissional, uma profissional, não é fácil. Eu digo o seguinte, eu comecei há 30 e poucos anos atrás, era difícil para mim, mas eu acho que hoje está mais difícil ainda nessa visão de gestão,
para quem está começando agora, né? Quem está entrando nessa posição. Normalmente, a gente é reconhecido no início da nossa carreira pelo nosso currículo, pela nossa competência técnica. O primeiro rito de passagem da carreira de alguém é quando você sai de uma função eminentemente técnica e você começa a função de gestão. Então, ou seja, para você gerir, esse é o centro da nossa questão agora, você precisa entender que, primeiro, quais são as habilidades? Você não sabe de tudo. Tem um estereótipo que o líder, principalmente o líder, eu estou falando de gestão primeiro, do gestor primeiro, ou da gestora, precisa ter resposta para tudo. Saiba que você não tem respostas para tudo, que você tem que ter pessoas que são mais competentes do que você na função anterior, elas é que vão lhe dar as soluções, criar um ambiente de colaboração e coautoria, e isso você tem que ter absoluta paixão e obsessão por alinhar as pessoas, por entender e dar voz para as pessoas. O gestor é muito mais um orquestrador, tá? É muito mais um alinhador, um direcionador. Agora, nem sempre um gestor vira um líder. Então, para você ser um bom líder, você precisa ter, no mínimo, um conhecimento técnico que te permita fazer perguntas e análises, ter sido uma boa gestora ou um bom gestor, só assim você vai poder ser um líder ou uma líder. São diferentes, existem diferenças importantes. Um líder é muito mais um explorador, ele dá muito mais significado para que os gestores, e através dos gestores, a gente possa alinhar toda a organização. É uma sequência de diferentes papéis evolutivos. Você que está pensando em se tornar gestora ou gestor, se entenda primeiro, analisa, se conheça, né? Aprenda com você mesmo também e escute as pessoas, isso é poderoso. O que nós sabemos nos trouxe até aqui, né? Então vocês têm hoje toda essa carga de estudos e tal, vocês vão sair de uma universidade com muita bagagem, mas essa bagagem não será, e não é, nem no meu caso, nunca suficiente para você lidar com o teu dia a dia. O que vem pela frente é o novo. Então, aprender a aprender continuamente é fundamental. Então, assim, descubra como é que você aprende. Tem gente que aprende pela execução, tem gente que aprende pelo aprendizado dos outros, tem gente que descobre o seu jeito. Aprender a aprender é o nome do jogo daqui para frente. Então, educação continuada, buscar acesso nas melhores informações para tomar a decisão. Essas são algumas dicas de como é que eu tento me manter conectado, atual e pelo menos sabendo um pouco do que a gente está fazendo. O líder hoje, ele é mais explorador do que aquele que ia subir e diz assim, por aqui, pessoal. Mais uma vez o estereótipo de que todo mundo tem que saber tudo quando chega lá em cima. Papo furado. Chega de heróis, a gente não precisa de heróis, a gente precisa de uma organização, uma marca perene, para quando a gente deixar um legado, trabalhando nessa forma, a empresa não mude. Vários exemplos de que gestores e líderes saíram daquela empresa, a empresa caiu, a empresa definhou. Por quê? Então era uma empresa people dependent. Então assim, aprender sempre. Uma organização, já estou sendo das pessoas que aprende e ela se desenvolve, aprende com seus erros, com seus acertos, é fundamental. Eu acho que essa organização vai se perenizar e esse profissional vai se perenizar também. Eu tenho uma experiência pessoal, é uma crença de vida e eu acho que você pode falar assim, aquela coisa de meio que devaneio, mas não é para mim não. Se você olhar um contexto mais amplo, a gente tende a olhar muito no micro. Amplie o contexto. Entenda o seguinte, se a vida ela é finita, infelizmente ela é finita. Então assim, nós temos um tempo que é um tempo nobre. Se você não faz o que você gosta, você nunca vai ter sucesso. Porque você tem problemas, você tem alguns ossos para roer, não é só o filé mignon. Então, assim, faz o que você gosta, está feliz com o que você tem, com o que você está construindo, você vai ter chance de ter sucesso. Não tem como você não estar feliz e em paz com o que você faz. O segundo ponto é que quando eu estava no começo de carreira, a gente sempre tem uma ansiedade e a pressão do mundo, ela aumenta isso. Olha, gente, o ônus vem antes do bônus e às vezes o bônus nem vem, né? Então, assim, saiba que a tua carreira, a tua formação profissional e pessoal é mais ou menos
uma brincadeira de Legos. São building blocks que você vai adicionando, são competências, são aprendizados, né? E fechamentos de ciclo. Então, o ônus vem antes do bônus sempre, não tem como. Você pode vir a almejar um caminho curto, buscando talvez um bônus mais acelerado, né? Uma vantagem mais acelerada, mas se você não tiver uma base de sustentação muito boa, é mais fácil cair e é mais difícil se recuperar. Outro ponto que eu sempre gosto de falar é a superação de limites. Cada um de nós, a gente tem que pensar grande. Então, o que vocês escutam por aí? Sonhar não paga nada, não custa nada. Sonhar grande. Agora, um sonho sem um projeto, sem um planejamento, sem uma necessidade de entender a execução, você não vai à frente. A história mostra o seguinte: empresas, nações, pessoas que passaram por alguma dificuldade saem mais fortalecidas de alguma crise. Empresas que estão sempre bem acabam ficando preguiçosas, acabam ficando desatentas. É aquela questão do estresse. O estresse mínimo é necessário para a gente viver. É o que a gente chama há muito tempo de tensão criativa. O estresse profundo, ele é detrator de desempenho. Então, sempre busque superação das suas metas, dentro de um contexto equilibrado. Você não pode, hoje, a gente tem vários papéis na nossa vida, na nossa sociedade. Então você representa, e eu represento vários papéis. Equilibra isso, define as suas prioridades e bota sempre limites de evolução. E por último, gente, tem uma questão que isso vem com o tempo, mas a gente tem técnicas aí de como acelerar isso ou não perder essa jornada. Quando a gente é novo, quando a gente está em transição de carreira, a gente já tem várias questões que são importantes para a gente. Bom, a gente tem muito mais energia, a gente tem muito mais vontade, a gente tem muito mais expectativa, a ansiedade nunca deixa de existir, mas ela é latente, sabe como é que é? Então, assim, o que acontece? Você precisa buscar um amadurecimento e começa pelo autoconhecimento. Uma dica que me deram, que eu usei, uns cursos que eu acabei fazendo é o seguinte: você já pensou em ter um jornal do aprendizado, que é o que o americano chama de Learning Journal? Então é o seguinte, você está na faculdade, aí você sai da faculdade, você vai para um emprego. Você tem uma série de projetos para você fazer. Você faz um planejamento, monta o seu plano de execução e começa a trabalhar. Se a cada ponto, de vez em quando, você, honestamente com você sentar lá o seguinte: dia tal, o que eu aprendi hoje? O que eu fiz hoje? Quais eram os meus objetivos? O que eu aprendi que foi relevante, que alguém me falou, que eu fiz, fiquei feliz comigo mesmo, né? E o que deu errado? O que eu faria diferente de novo? É uma dica simples, mas muito poderosa para você. De tempo em tempo, pega o seu livro de aprendizagem, ou o seu jornal, e vai falar assim: nossa, olha que legal um pouco da minha história. Se a gente não registra um pouco da nossa história, a gente perde essa conexão. Então, o amadurecimento, o autoconhecimento e o amadurecimento pessoal e profissional. Você vai ser um gestor melhor e um líder melhor se você conhecer as suas limitações e conhecer as suas potencialidades. Aí o que você faz? Chama a gente boa para te complementar naquilo que você não é bom. Então acho que é fundamental essas 3 ou 4 dicas de filosofia de vida e de carreira que eu queria compartilhar com vocês. Eu já tive aí na situação que vocês estão, ou seja, estudando, trabalhando, chega em casa, pega o ônibus, vira e tal, acorda cedo e dorme muito tarde. Aí você vem um cara dessa faixa aqui e fala o seguinte: simplifica a tua vida. Cara, a simplificação não quer dizer fazer poucas coisas. Simplificação nos ajuda a fazer mais coisas ao menor custo pessoal. Então, ou seja, o que você pode dizer? Faz uma análise da tua vida. Você fala assim: puxa, eu tenho que simplificar as coisas para poder ter performance e com custo menor, como eu falei. Tem uma prova. Ou você não estuda, corre o risco, ou você se prepara para estudar. Então é o seguinte: você está na hora do almoço, legal, tira um tempo, dá uma rachada. Está no ônibus, dá uma rachada. Pô, mas eu tenho que dormir no ônibus. Monta um sistema que você tenha, simplificando um pouco as tarefas. Simplificar é o seguinte: o que é importante, né? Estabeleça projetos sociais. Isso aqui eu tenho que fazer agora, faça. Não procrastine. Eu tenho que estudar para isso, monta um planejamento da semana, fala assim: eu vou focar nisso, o resto eu vou deixar um pouco de lado, porque eu tenho tempo de reação. Cara, arrumar um carro,
É tão básico, mas às vezes fala assim, eu não consigo ter tempo para arrumar o carro. Sabe o que você faz? Achar o telefone da oficina. Ligar para ver se ele pode me atender no sábado, que é onde eu posso levar o carro. Aí você vai quebrando em algumas etapas. Simplifica. Não queira resolver como uma tarefa, dizer que uma tarefa é um projeto astronômico, resolver a paz mundial. Isso nunca vai funcionar, traz complexidade para a situação do dia a dia e traz incapacidade e frustração, porque você não vai conseguir resolver. Então, assim, simplificar um processo não quer dizer fazer coisas pequenas e não quer fazer menos coisas. Você tem que fazer as coisas corretas da maneira mais fácil. Fica aí a dica, é um estado de espírito. Se você praticar, você vai aprender, que nem andar de bicicleta.